Enfim, aquele sofá ali, ele mais serve pra acumular bagunça do que pra de fato a função dele, né? Que é, enfim, você ficar ali de boa, de marola, esticando as pernas um cadinho, tá ligado? Normalmente eu deito no chão, ao invés de ficar ali. Nem sempre, só tipo, senta ali um pouco, fico mexendo no celular um cadinho e foda-se. Minha mochila fica mais nele do que eu, pra falar a verdade. Enfim, fala pessoas way aqui. Dessa vez de cabelinho pintado, sim. Essa é basicamente a lore do vídeo. Tem algumas coisinhas pra falar, como sempre, nos comentários breves sobre um monte de porra aleatória. Pintei meu cabelo, gente. Foi a primeira vez, oficialmente. Eu já cheguei a fazer luzes nele quando eu era criança. Porém, tem muitos anos, papo de mais de 10 anos isso daí, né? Tô ficando velho. Mas nunca pintei de nenhuma cor colorida assim, né? E aí, porra, por alguma razão, calhou de eu resolver fazer essa doideira no meu cabelo aí. O que vocês acharam? Ficou bom? Tô de arquinho também, porque, porra, mano, tá grande pra caralho, né? Tá majuba. Tá definitivamente majuba, cara. Aí, bom, a ideia, na verdade, inicial era fazer qual que é o nome? Uma espécie de Ghost Roots, né? Um bagulho que eu vi no TikTok aí de emo, né? Só que eu acho que porque meu cabelo tá grande, ele ficou um pouquinho diferente do que eu tava esperando, mas eu curti bastante. A experiência também de pintar o cabelo foi bem interessante. Enfim, boa parte das coisas mais interessantes que eu já fiz, assim, na vida foi depois de adulto. E eu fico refletindo sobre isso. Pensando como que tem gente que tem, enfim, a oportunidade, o ambiente familiar, às vezes não é nem só a questão financeira, mas o ambiente familiar que te incita a explorar vivências, né? E como, enfim, enquanto tem pessoas, lares, né? Que te incentiva justamente o contrário, você abraçar o seu tradicional, o seu padrão ali e o que é esperado por você estar realizando. Eu acho sempre válido você usar o seu livre-arbítrio da forma que você consegue. Óbvio que, né, preservando a integridade das pessoas e de si próprio. Penso assim. Mas de resto, pô, pintar o cabelo, cortar o cabelo, fazer um piercing, fazer uma tatuagem, são coisas que a gente tem que estar experimentando, né? Não, assim, não tem de obrigação. Mas ocasionalmente, se der na telha, cara, faz uma viagem, faz uma oficina de uma parada aleatória que você sempre quis aprender, ou de alguma coisa que você nunca quis aprender, só pra você ter aquela experiência louca de falar, caralho, mano, isso aqui não tem nada a ver comigo. E você vai ter uma visão talvez diferente. Ou você às vezes passa a gostar daquilo, ou você passa a ter certeza que você odeia fazer aquilo. Em resumo, acho que a gente não tem que pensar muito sobre as coisas, a gente tem só que estar vivendo a vida da forma que dá e foda-se os outros. Enfim, eu falo isso muito. Não tenho certeza se eu falo muito isso aqui, mas eu sempre falo muito isso em conversa com pessoas, né? Apesar de eu mesmo não praticar isso sempre. Acho mais como uma meta de vida. Você se importar cada vez menos, mas no bom sentido. Que tem os se importar menos de se tornar alguém apático e tem os se importar menos de forma que traz, que agrega valor em si próprio. Não sei se dá pra entender. Eu acho que essa parada mais interessante de você ser uma pessoa sozinha é que você aprende isso bem. Quando você é um ser muito dependente e que está muito acostumado à convivência com pessoas, você sente tanto essa necessidade de convívio mesmo, de apoio, de só ter às vezes alguém para bater um papo, e você acaba se propondo, enfim, se submetendo a situações horríveis para isso, cara. Então, apesar dos apesares, a solidão, eu penso que pelo menos, vamos dizer assim, talvez não seja a melhor forma de se viver. Há estudos aí que falam que ser uma pessoa solitária vai aumentar as suas probabilidades de desenvolver determinadas comorbidades. Porém, não dá para negar que a solidão acaba te trazendo certa sabedoria, pelo menos sabedoria interna, sobre si próprio. Se você se dá essa oportunidade, é óbvio. Tem pessoas que se isolam e nunca se desenvolvem porque não se dão a oportunidade de realmente viver aquela dor e entender o motivo e aquele momento daquele sofrimento interno dela estar naquela situação. Às vezes por falta de opção, e às vezes por opção própria, por escolha de estar isolado. Enfim, bom, eu ia fazer esse vídeo mais curto e
talvez fazer ele em 2 partes, mas eu acho que eu vou preferir fazer ele um pouquinho mais longo e finalizar esse ponto que eu tô falando. Bom, que apesar dos apesares, que nem eu falei, de ser uma coisa boa, o isolamento ele também aparece, ele vem pra gente como principalmente para nós, pessoas mais introvertidas e que sempre tiveram dificuldade de entrosar com as pessoas. Ele vem para nós como algo, como única alternativa às vezes, mas às vezes ele vem como possibilidade e a gente que abraça como regra. Eu diria que o isolamento ele é uma armadilha sedutora que vai te levando aos pouquinhos e você, poxa, aqui tá confortável, é bom estar sozinho, é bom não ter que me importar com opiniões, é bom não sentir a pressão de ser sociável, de ter uma certa postura social, né? É bom, te traz um conforto. Apesar de ser desconfortável e ruim em alguns momentos, te traz um conforto, uma certa segurança. Porque lidar com pessoas é lidar com imprevisibilidades e frustrações o tempo todo, absolutamente o tempo todo. Se você lida com pessoas, você vai estar passando por isso. Então, eu acredito que, assim como qualquer boa coisa da vida ou má coisa da vida, há na dosagem certa. Até porque, como diz a expressão, a diferença entre o remédio e o veneno é somente a dosagem. E o mesmo se aplica para isso. Tanto você ser uma pessoa sociável quanto uma pessoa solitária, né? Solidão é água demais mata planta, solidão demais mata planta. Você se socializar o tempo todo vai te trazer habilidades incríveis. Você vai conseguir entrosar com as pessoas, falar muito bem, vai ter essa confiança. Mas às vezes vai te trazer uma deficiência de conhecimento próprio. Você às vezes não vai saber separar o que é seu do que é o do outro. Você às vezes não vai conseguir moldar a sua personalidade própria. Você se torna bom em agradar as pessoas. E às vezes você vai sentir até um peso quando você tiver que desagradar elas. Basicamente isso. Mais um videozinho de madrugada, né? Uns papinhos aleatórios. Dessa vez eu acho que eu consegui organizar um pouquinho melhor minhas ideias, consegui abordar, como eu disse num outro vídeo aí, eu só faço minhas anotações aleatórias nessa porra desse caderno e vou tendo dificuldade às vezes de conectar elas mesmo que elas façam sentido entre si, né? E esse foi um desses casos, né? Peguei 3 ideias ali que eu tinha eu queria estar pincelando hoje e enfim, saiu essa loucura aí. Eu espero que tenham gostado, ou pelo menos que essa conversa tenha sido em algum ponto que tenha, às vezes, te trazido algum ponto de reflexão. Nem que seja pra você refletir, caralho, que pessoa louca que tá falando aí. Qualquer reflexão é válida. A reflexão significa que o seu cérebro está trabalhando, digerindo as informações que vêm e que vão, né? Que você passa, né? Enfim, que vem e que vão, que você passa. É seu cérebro trabalhando isso, esse fluxo. É isso. E até um próximo vídeo. Provavelmente.